Eu fico aqui por trás falando e tal. Você é a voz da deusa. Eu participo. Muito bem, pessoal, estamos aqui então para mais um Café com Bruxaria, dessa vez com duas pessoas super queridas e amadas, Wagner e Cris Morgan, e uma outra pessoa que é a pessoa por mim mais amada. Que bom. A ideia, gente, é a gente conversar um pouquinho sobre coisas que nós aprendemos com a prática da bruxaria. Quais foram as maiores, se é que a gente pode denominar assim, numa manhã de domingo, conseguir buscar na memória quais foram as maiores lições que os deuses nos deram, que a prática da bruxaria nos deu. É difícil, né? Acho que a gente tem uma dificuldade assim para elencar. Mas eu tenho certeza que vocês têm aí dentro de vocês algumas lições que são aquelas primeiras que aparecem na mente de vocês quando pensam no caminho, na trajetória de vocês nesses anos todos. Então eu queria que vocês dividissem um pouquinho com o pessoal, que eu acho que pode ser bastante agregador. Vou começar com a Cris. Quanto tempo você pratica bruxaria, Cris? Por volta de 20 anos. Eu tava pensando aqui, nossa, nesses 20 anos, o que eu vou falar, né? Bom, eu vejo com dois aspectos, né? O aspecto mais, numa visão mais coletiva, mais ampla, e num aspecto muito pessoal. Desde pequena eu sempre fui muito ligada à religiosidade, a caminhos espirituais, naturalmente. Mas quando eu entrei na bruxaria por volta dos 19, 20 anos, uma coisa que me marcou muito forte foi descobrir que a força maior, divina inclusive, estava em mim mesma, né? Porque a gente acaba crescendo acreditando que o nosso poder, a nossa força, nosso amor próprio, enfim, sempre está relacionado a outros valores, a coisas externas, ou mesmo numa divindade muito externa e tudo mais. E quando eu fui aprendendo no caminho da arte que o poder estava em mim, que só dependia de mim, que não era culpada, mas eu era responsável, você vai desconstruindo e reconstruindo muitos valores e tudo mais. E esses valores mudaram muito a minha vida, né? Principalmente na relação com o divino, as divindades, na forma de me relacionar com o divino em mim, com o divino maior em tudo. Isso marcou muito porque isso não é só uma coisa que te direciona dentro de uma prática espiritual. Na bruxaria, isso me mostrou que isso se manifesta na tua vida como um todo. Desde a sua relação com algo mais macro espiritual, como na relação com o outro, com o Zé do mercado, com o bichinho na rua. Não que a gente vai ser pessoas perfeitas, mas te dá um norte, uma referência, uma visão de mundo que te torna um ser melhor e torna a tua vida melhor. Os problemas sempre vão continuar existindo, mas a questão é como você lida com os problemas, né? Com as questões, ou melhor, com os desafios da vida. E num contexto mais amplo, isso trouxe uma transformação para a minha vida, e aí eu fui seguir o processo iniciático na bruxaria, sacerdotal. Eu falei, eu quero levar isso adiante. Então, outro momento muito importante foi quando eu pensei, será que dentro da minha vida eu vou encontrar tempo e disposição e dedicação para levar isso adiante, mesmo dentro de uma vida corrida que nós temos e tudo mais. Então, acho que o mais importante, assim, lógico, a gente tem muitos processos de transformações, né? Tem muitas coisas boas para lembrar, mas eu acho que o que ficou mais forte para mim foi isso, foi uma transformação interna que gerou o externo na relação com tudo. Sensacional. Acho que a mudança no comportamento da gente é algo que realmente a gente consegue perceber muito, né? Nesses tempos, assim, quando a gente mede o tempo de prática, né? Do antes, do durante e do agora. Sim. Isso foi tão forte que hoje eu sou psicóloga. Na época em que eu comecei o caminho da jornada eu não era, eu tinha outra formação. E isso marcou tanto minha vida que eu fui buscar, mesmo dentro da psicologia, né, entender os processos psíquicos, a necessidade humana. Então eu fui estudar psicologia das religiões, porque para nós o transcendente, o oculto, né, fascina. Por que a gente por vezes sente um vazio e você quer preencher com esses elementos espirituais?
rituais, essas buscas, porque todos nós, seja da religião que for, a gente sempre está nessa busca, o ser humano sempre está na busca do transcendente, do divino e tal. E hoje, como alguém que também conduz, é muito importante a gente entender por que as pessoas buscam. Né? Se você vai conduzir um caminho de um buscador, mas por que as pessoas buscam isso? Então eu fui buscar, não só na psicologia, mas a psicologia me ajudou muito também a entender esses processos, né, do transcendente, mas também a própria bruxaria foi um caminho de autoconhecimento, de empoderamento, e não um poder egóico, né? Porque a bruxaria não está aí para dar poder egóico. Claro que teu ego, a tua persona e tudo mais, ela se fortalece, mas não num aspecto mesquinho, egoísta, muito maior do que isso. Então eu fui juntando todas essas informações e hoje isso conduz muito, estrutura muito meu caminho espiritual na bruxaria. E você, Wagner, nesse quanto tempo de prática de bruxaria, de paganismo? Cerca de 30 anos. Então, nesses 30 anos, eu desconfio que você teve muitos aprendizados e lições. Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre alguns deles que você acha que pode ser importante para as pessoas que estão nos vendo agora. Olha, eu acho que um dos melhores ou maiores que eu tive, e eu vou definir como uma palavra que eu acho até que é mal vista, mas eu vou explicar melhor, que é humildade. Quando eu digo humildade, não quer dizer que eu não reconheço o meu valor, eu sei o meu valor, eu sei quem eu sou e sei o que eu posso. Mas no sentido de, primeiro, perceber que eu não sou mais do que uma árvore, do que um animal, que existe toda uma conexão. Né? Que quando eu vou fazer, por exemplo, um ritual, eu sempre digo, uma coisa que nós temos na Vânia, que é a tradição que eu faço parte, quando a gente vai num sítio fazer um ritual, a gente pergunta para o espírito do sítio onde ele deseja que o ritual seja feito. Porque a tendência, como humano, é que a gente faça no lugar que é mais confortável para a gente. É mais plano, é mais próximo da casa, nesse conforto. Quando, na verdade, para aquele espírito do sítio, é ideal que seja feito em outro lugar. E quando a gente vai fazer o ritual, a grama, a terra, a árvore que fica naquele lugar também são convidados. Então você começa a perceber a conexão que existe entre tudo e que você não está acima disso. Do mesmo modo, com as pessoas. É muito fácil a gente ficar deslumbrado pelos holofotes. Porque você vai a um evento, aí as pessoas querem tirar foto com você, as pessoas dizem que te adoram e tudo mais. E é muito bom ouvir isso, porque é um reconhecimento do seu trabalho. Mas isso não quer dizer que você deva achar que você já chegou num pedestal e ficar, sabe? Não deixar que o ego infle, porque ele é perigoso. Um ego inflado é o primeiro passo para a queda. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E muitas vezes nós aprendemos com a pessoa que está começando agora, que faz uma pergunta que te desmonta. Porque até então você tinha todo um conceito e aquela pessoa vem, é uma pessoa que não conhece nada sobre o caminho, mas a pessoa faz uma pergunta e você tem que repensar uma série de coisas. Então nós aprendemos com quem está começando, nós aprendemos com as pessoas à nossa volta. Isso foi uma coisa que no decorrer do caminho eu percebi que se eu deixasse com que o holofote falasse mais alto, eu me perderia no caminho. E outra coisa que eu faço, que eu acho importante, eu recomendo, eu faço isso há muitos anos. De tempos em tempos eu dou uma parada e começo a analisar o que está acontecendo com o meu caminho. Eu tenho orgulho disso que eu tenho feito? Os deuses teriam orgulho de mim? Então eu faço essa reflexão para perceber se eu não estou me desviando do caminho. E se eu comecei a me desviar, eu volto para aquilo que eu pretendo chegar dentro da bruxaria. Mas você acredita que, em geral, os bruxos, os praticantes de paganismo, eles precisam necessariamente ter uma visibilidade, fazer um trabalho público? Não, absolutamente. Sabe? É quase como se dissesse que todo ator tem que ir para um canal famoso, participar de uma novela famosa. Não. Todo ator ele tem que representar papéis que o satisfaçam. Ele tem que levar a sua arte ao público, né? Ao público daquela peça de teatro. Um bruxo, ele pode ter um caminho sem que seja conhecido na mídia e ser muito feliz com isso.
A mídia, às vezes, é uma consequência de algo, né? Normalmente, alguém começa a chamar pelo seu trabalho, pela referência, um outro chama. Isso é uma consequência, mas não é a meta, não pode ser a meta. Se aquilo se torna a meta, é complicado. Acho que a gente tem que ser conhecido pelos deuses. Exato. Essa é a grande questão. Exato. Eles que têm que reconhecer. Então, se nesse meio do caminho você vai ou não ficar conhecido, é uma outra história. Uma consequência. É uma consequência. Perfeito. Pra você, Elfo, assim, quanto tempo você já tem de prática de bruxaria e quais foram, assim, que te vem à mente as lições, os ensinamentos mais importantes que você já teve? Bom, de tempo de prática direto, uns 25 anos. E é interessante. Teria muitas coisas para falar realmente. Mas eu quero começar falando, e o que eu vou falar tem a ver com o ensinamento. É muito diferente quando a gente escuta uma pessoa falar sobre algo, como a resposta a essa pergunta, como a Cris, o Wagner aqui do nosso lado, e você escuta, assim, é o corpo físico que está proferindo, mas não é o corpo físico de onde está saindo a informação. Você vê que é o próprio espírito que está falando, você vê que é o sagrado, com amor, é algo muito mais profundo que toca a gente. Então eu estava escutando eles dois falarem e falava, nossa, que prazer que eu tenho. Frui. Exatamente, a fruição. A gente só se abre e sente, para além das palavras proferidas, a gente sente esse eu, este todo sendo proferido ali através desse veículo. E é diferente de quando a gente escuta alguém falar sobre uma mesma coisa, só que apenas uma atuação. Falar o que a pessoa acredita que o outro quer ouvir, como se fosse só uma encenação realmente, que daí é só o físico que está falando, é só o cérebro físico que está estabelecendo ali as conexões necessárias para o que vai ser falado. E um dos ensinamentos que eu acho que tem relação com isso que eu acabei de dizer, que eu adquiri com a bruxaria, primeiro, é essa beleza dessa conexão do todo. O Wagner citou uma parte da visão dele disso, do quanto que nós não somos mais, né, do que nada ao nosso redor, mas essa certeza, essa sensação de que eu sou uma outra forma de expressão de tudo que está ao meu redor, assim como cada ser também é uma forma de expressão minha, eu também estou lá, ele também está aqui. Essa conexão, essa sensação de quando a gente fecha o olho, ou de quando a gente está diante dessa paisagem magnífica. Que vocês não estão vendo, mas nós sim. Um passarinho que vem e a gente sente aquilo ecoando dentro da gente. Eu creio que isso é uma das coisas mais profundas que a bruxaria me trouxe com a vida. E outra questão também que eu acho que vale a pena dizer, porque realmente, como eles já falaram, daria para a gente ficar conversando sobre isso muito tempo, mas que tem relação com essa mesma questão, é essa crescente consciência de que somos multidimensionais, de que a gente, há momentos da gente projetar nossa consciência especificamente em alguma outra região, outra dimensão, mas mesmo neste momento nós estamos atuando em várias dimensões ao mesmo tempo. É o físico que está falando aqui, mas em outras formas de expressão nós também estamos nos expressando em outros campos. E isso também é responsável pelo que eu comecei falando, da gente sentir as falas deles para além do que as palavras estão dizendo. Então essa conexão, que é uma viagem muito louca, né? Mas é uma viagem que todos os dias eu tenho muito prazer e felicidade e agradecimento aos deuses de vivê-la. E é o que você sabe que a gente sempre fala, né? Hoje eu tenho 40 anos, mas a cada dia eu quero sempre ter essa felicidade, esse encantamento do vislumbre de uma nova descoberta, de um novo aprendizado, de uma nova conexão, que eu acho que quando a gente chegar lá, nós já teremos consciências plenas dos deuses e deusas que somos. Até esse ponto, então, que eu sempre continue me encantando. E depois desse ponto a gente vê como que vai ser, né? Sim. Sabe uma coisa que eu pensei assim, enquanto vocês falavam, eu refletia? Que há muito tempo atrás, quando eu tinha mais ou menos uns 21, 22 anos, eu comecei a praticar e estudar bruxaria com 16.
E nesse começo eu era muito ávida, assim, então eu lia, assim, eu comia livros de bruxaria, estudava, praticava, assim, diariamente, era aquela coisa de sorver mesmo diariamente. E aí eu lembro que quando uns 21, 22 anos, eu comecei a perceber que eu lia e parecia que era sempre a mesma coisa. Eu começava a ler e eu falava, puxa, mas será que é só isso? Puxa, é só isso? É só isso? E aquilo era muito difícil pra mim. Nesse momento, na minha estupidez, a juventude é maravilhosa, mas às vezes a gente é estúpido mesmo quando a gente é jovem, né? Eu achei assim, nossa, eu acho que eu devo ter aprendido tudo. Acho que eu devo ter aprendido tudo porque não tenho mais nada pra aprender. E aí, foi a primeira vez que eu senti mesmo que os deuses me rasgaram, assim. E falaram assim, agora você tem que deixar os livros e agora você tem que aprender com a natureza. Agora você tem que aprender consigo. Agora é mergulhar em si, é mergulhar na natureza, é mergulhar nas práticas. É parar de pensar racionalmente e sentir. Agora você tem que ampliar. Vai na fonte. Olha, me arrepia de lembrar, porque foi uma coisa assim, o meu racional tinha absorvido as informações que até então estavam disponíveis. Sim. Então, racionalmente, eu poderia proferir várias palestras e falar sobre, sei lá, o que é um círculo mágico, o que são as fases da lua, porque o meu racional tinha aprendido aquilo. Mas eu precisava, para realmente ser uma desperta, eu precisava passar essa ponte. E isso não foram os livros que me deram, eles foram muito importantes, eu amo. Que é o momento da transcendência. Que é o momento perfeito, é isso, que esses são os momentos iniciáticos. Sim. Que é quando a gente rasga, né? Sim. É como se você pegasse uma bagagem e agora você está pronta para começar de fato a viagem. Exatamente. Nesse momento, eu não percebi, eu percebi que depois, né, naquele momento foi um momento até bastante angustiante para mim. Mas depois que passou, eu falei, cara, foi profundamente iniciático. Porque se eu tivesse deixado o meu ego, e a gente falava nos bastidores aqui, gente, né? Que o ego, ele é o grande, talvez o grande guardião dos mistérios da arte. A gente dizia isso nos bastidores aqui. Se eu tivesse me deixado levar pelo ego, de acreditar que então, pelas informações disponíveis, eu já tinha aprendido tudo, eu não teria continuado. Mas isso muitas vezes, eu acho que vai uma coisa que as pessoas pensam, que é o seguinte: primeiro, que os livros contêm tudo. Não. Parte está no aprendizado na vida, e na observação e na conexão com tudo à sua volta, mas também em outros planos, quando você começa a acessar outros planos. O conhecimento não se restringe ao plano físico e ao que você encontra aqui. Então, tanto que também, muitas vezes as pessoas confundem sabedoria com conhecimento literário. E você encontra muitas pessoas com sabedoria que podem ter pouquíssimo conhecimento literário, porque a vida trouxe sabedoria. Quantas pessoas, às vezes, você encontra em cidades, pessoas que não têm muita cultura, mas têm uma profunda sabedoria sobre ervas, são bruxas, sabe? Que você não tem, elas não conhecem a história da bruxaria literária, mas elas têm um profundo conhecimento da alma das coisas. Exatamente. Porque a gente tem que transcender a questão não só do intelecto. É importante estudar, porque senão você também não tem parâmetros, não tem referências. Claro que a bruxaria, ela tem esse aspecto da conexão com a terra, então você aprende muito, né? Com a terra, com a natureza e tal, mas com a nossa natureza interna também. Então chega um momento que realmente os livros, parece que tudo se repete. Não porque não seja bom ou tal, mas é porque assim, certos conhecimentos estão para além do intelecto. Certos conhecimentos e certos mistérios, uma vez proferidos em palavras, já perderam muito do que realmente são. Então, os livros não vão poder fazer isso, né? Eu acho que é importante a gente ter a humildade, mas também a tranquilidade do questionamento. Como eles colocaram, eu sempre vi os livros, quem me conhece sabe o quanto que eu sou viciado em leitura, né? Quando a gente casou, não tinha lugar na nossa casa para colocar os livros meu e dela juntos, só depois da reforma que a gente arrumou lugar. Mas os livros, eles todos, eu penso que são inspirados, vêm de conexões, de estudos e etc., mas é o que é possível trazer para aquela forma de linguagem. Sim. São também portais, né? Mas quem vai percorrer é a gente. Exato, chaves. Tem que entrar. E chaves feitas por pessoas como a gente.
Pessoas que pesquisaram, pessoas que viveram, pessoas intelectuais ou praticantes, não importa, mas que trouxeram aquelas chaves e se a gente se resumir a elas como sendo toda a verdade, a gente vai estar resumido, limitado ao que a mente daquela pessoa pode interpretar, pode acessar e pode trazer. Se a gente usar como chave para a partir delas a gente ir na fonte, mesmo que questionando, não concordo com isso, mano, aí você se desapega e consegue acessar a mesma fonte de onde aquelas pessoas tiraram aquela informação que está ali. Sabe que uma palavra para mim que define muito é a bruxaria é um êxtase. Perfeito. E esse êxtase, ele vai levando você a outros níveis. Sim. Mas o êxtase guia. Sim. E precisa estar aberto a isso, né? Sim. Passar por cada caminho, por cada processo, por cada grau, no sentido de que você começa por aí, mas não pode parar por aí. Exatamente. Acho que é isso, né? Ai, gente, eu amei. Agora...